Queridos, como vocês sabem, nós estamos dentro de uma série de mensagens falando sobre 10 princípios para uma vida extraordinária. Amém? 10 princípios para uma vida extraordinária. Já falamos aqui de vários princípios, obediência, já falamos sobre humildade domingo passado, falamos sobre a verdade, alguns domingos atrás, falamos sobre a honra, honrar os pais, falamos sobre a obediência, falamos sobre o perdão, enfim, falamos já eu nem sei quantos, mas acho que hoje já deve ser o 7º ou 8º culto falando sobre os princípios. E eu quero falar nessa noite, transmitir essa noite, um princípio muito poderoso para a nossa vida, que é o princípio da fé. Amém? O tema de hoje é o poder da fé. O poder da fé. Olha para quem está ao teu lado e dá um sorriso. Fala assim: hoje você vai descobrir para que serve a fé. Amém, queridos? Quem está comigo aí diz glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Esse é o texto fundamental quando a gente vai falar de fé. É esse texto. Aleluia. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu gosto disso, e eu vou explicar isso já já. A fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova daquilo que não podemos ver. Eu posso falar isso porque nós vivemos isso tão recente, e isso vai ser como um exemplo para que você entenda. Presta atenção, a fé só pode agir, olha aqui para mim, a fé só pode agir naquilo que você espera. E eu vou te explicar o que é esperar, porque tem muita gente, quando a gente fala assim esperar, a gente já lembra da espera do paciente que está esperando o médico chegar. Estou esperando, ele é um paciente, então ele tem que ter muita paciência para esperar o doutor vir, porque ele demora muito para vir, então ele está esperando. A gente tem a ideia de que esperar é ter um desejo. Presta atenção, a espera que a fé realiza não é os desejos que você tem. A espera que a fé realiza não é os pensamentos que você tem. A fé que realiza coisas não é aquela fé daquele sentimento de que eu estou sentindo que vai dar certo. A fé só pode realizar aquilo que você espera. E não é esperar no sentido de colocar uma cadeira, levantar as pernas para cima, como quem diz, eu já estou desejando no meu coração, agora é com Deus. Deus se encarrega de fazer, olha aqui para mim, Deus não se encarrega de fazer absolutamente nada. Por quê? Porque Deus já fez absolutamente tudo. Pastor, então o que é a espera da fé? Imagine uma mulher grávida, temos algumas na igreja aqui, a gente costuma até brincar que a água da igreja aqui é perigosa. Então se você não quer engravidar, por favor, não tome água desse bebedor, irmão. Tem alguma coisa desse bebedor que está estragada, porque as irmãs tomam água dele, engravida tudo, é uma maravilha. Nós já aumentamos o berçário 3 vezes, vamos ter que aumentar de novo, não está cabendo. Tem mais criança lá dentro, se você for, do que gente aqui, é sério, é uma maravilha. O que é a espera de uma mulher grávida? Como eu disse, nós vivemos isso recente. A pastora descobriu que estava grávida, e sabe o que acontece? Ela foi lá, fez o exame, constatou que estava grávida. A pergunta é, parecia que estava grávida? Logo no começo? Me ajuda aí, gente. Parecia que estava grávida? Não, mas estava. E qual foi a evidência de que estava grávida? A barriga começa a crescer, ok? Mas a barriga começa a crescer, a gente começou a esperar a Maria. Mas a espera da Maria não foi eu sentado no sofá, ela sentada no outro, a gente com o pé para cima, bom, a Maria vai chegar, vamos esperar o dia que ela vai chegar, para a gente ir para o hospital para ela nascer. Não, não é esse tipo de espera. E tem gente que se confunde e acha que Deus vai realizar através da fé esse tipo de espera. Sabe qual é a espera que Deus realiza?
Ficamos sabendo que a Maria estava no ventre. Sabe o que começamos a fazer? A esperar a Maria. Como esperamos a Maria? Fazendo o enxoval da Maria. Como esperamos a Maria? Preparando o quarto para Maria ser recebida. Como esperamos a Maria? Fazendo o pré-natal certinho, todas as semanas, todos os meses. Como esperamos a Maria? Acreditando tanto que a Maria estava lá dentro, que nós nos posicionamos do lado de fora. A espera que a fé realiza, não é o desejo, não é o pensamento, mas é a espera que resulta na ação de quem já tem a certeza de que aquilo já é uma realidade. Quem está entendendo isso diz amém. A espera que a fé realiza é aquela espera que gera ações. Ações de quem acredita que aquilo já é uma realidade. Irmão, ninguém via a Maria. Nós não víamos a Maria, mas aquilo para nós já era uma realidade. Uma realidade que nos levou a esperá-la. Como eu disse, não esperá-la com o pé para cima, esperá-la fazendo tudo o que era necessário para o dia que ela fosse chegar. É esse tipo de espera que a fé realiza. Quem está entendendo diz amém. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou esperando em Deus. A gente costuma dizer essa frase, né? Como assim? Não, agora só estou esperando em Deus. Como assim, irmão? Esperando em Deus? Que conversa fiada é essa? Não é esse tipo de espera que a fé realiza. A gente espera se movendo naquilo que a gente acredita que Deus já fez. O que você acredita que Deus já fez? O que você acredita que Deus já fez? A fé realiza esse tipo de espera. Olha para a pessoa que está lá e fala assim: você precisa aprender a esperar direito. Quem está entendendo isso diz amém. A fé não é um meio para conseguir, a fé não é um meio para eu conseguir o que eu quero de Deus. Presta atenção nisso. Tem gente que pensa assim que Deus deu a fé como uma ferramenta para você colocar Deus na parede e fazer Deus te dar aquilo que você quer. Presta atenção nisso. A fé não é isso. Deus só realiza aquilo que esperamos. E se esperamos, é porque cremos que aquilo de alguma maneira já aconteceu. Quem está comigo aí diz amém. A fé não é um meio para que a gente consiga de Deus aquilo que nós queremos. A fé, Deus deu a fé para que Deus consiga de você aquilo que Ele espera de você. Não é você que muda Deus com a sua fé, é Deus que muda você quando você está agindo e se movendo em fé. Quem está entendendo isso diz amém. Fé é um meio de transformação pessoal, onde Deus nos molda, não para termos algo, mas para nos tornarmos alguém diferente. A fé não é apenas para eu conseguir coisas de Deus. Nós vamos ver que a fé Deus nos deu para primeiramente nos transformar, para primeiramente nos moldar. Esse é o objetivo principal da fé. Como assim, pastor? Porque o objetivo da fé, irmão, é te levar para um lugar aonde Deus já fez. Você consegue entender isso? O objetivo da fé não é você trazer aquilo que você quer de Deus para a sua vida. O objetivo da fé é o inverso. É Deus te levar para esse lugar aonde já está tudo pronto e preparado para você. Na medida daquilo que a sua fé alcança, é você que vai em direção daquilo que Deus já fez. Não é você que traz aquilo que você quer para perto de você. Então a fé é um meio de Deus transformar você naquilo que Deus quer que você seja. Quem está entendendo isso diz amém. Se a fé te deu coisas, mas não te fez um cristão melhor, então isso não era fé, não a fé bíblica, porque a fé bíblica sempre vai transformar você. Se você está adquirindo coisas e diz que é através da fé, mas é apenas coisas, o objetivo da fé não é esse. O objetivo da fé é transformar você. Quem está entendendo diz amém. A fé nos leva a um lugar de relacionamento, e isso gera transformação. Hebreus 11:6, coloca para mim, por favor. Isso aqui é só uma introdução, tá, gente? Para a gente entrar na mensagem. Olha só o que a Bíblia fala sobre a fé. Ora, sem fé é impossível. Você consegue entender essa palavra? Não é difícil agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. O que a fé faz? Diga comigo, a fé, bem forte, a fé me aproxima de Deus. Mais forte, a fé me aproxima de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, eu sou recompensado com aquilo que eu espero através da fé. Você está entendendo isso? Se você tivesse entendendo, você está jogando a cadeira para cima uma hora dessa, irmão. Porque isso é muito forte para que a gente entenda que a fé não é um meio para eu conseguir as coisinhas que eu quero de Deus. A fé é um meio que Deus deu para que eu me aproxime. E eu me aproximando, isso gera um relacionamento. E dentro desse relacionamento, eu vou ser recompensado. Recompensado com o que, pastor? Com aquilo que eu espero através da fé. Pelo ato de esperar, mas pelo ato de esperar da maneira correta. Quem entendeu até aqui diz amém. Então vamos lá para a mensagem. Vamos para outro texto, Tiago 1:2. Aqui fala sobre esse relacionamento da fé e como isso transforma a nossa vida. Tiago 1, a partir do 2, vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diga comigo, as provações, vamos de novo, quando eu passo provações, isso prova a minha fé, e a prova da minha fé gera perseverança. Então olha aqui, presta atenção, vamos começar a entender algo aqui. Se a prova da minha fé, se as tribulações que eu passo provam a minha fé, e se a prova da minha fé faz com que eu seja mais perseverante, quem é que está sendo mudado nessa história? Diga comigo, eu. Diga comigo, a fé está sendo usado para me transformar em alguém mais perseverante. Quem está entendendo isso diz amém. Pastor, e depois que eu fico perseverante, o que acontece? Depois que você se torna perseverante, aquilo que você espera em fé vem para a sua vida como uma recompensa do Altíssimo para você. Quem crê nisso diz amém. É isso que diz Hebreus 11:6, que quando sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Deus deu a fé como um meio de você se aproximar de Deus. E toda vez que você se aproxima de Deus, você é recompensado, porque você é transformado dia após dia, após dia, após dia. Quem está entendendo isso diz amém. Vamos de novo, Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Olha que loucura, considerar motivo de, não só de alegria, mas de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E o que a perseverança vai te fazer? A perseverança deve ter ação completa. Diga comigo, ação completa. Quando que a perseverança não tem ação completa? Quando você abre mão de perseverar, quando você desiste do ato da perseverança. Então a perseverança ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, a perseverança vai fazer com que exista uma ação completa, ou seja, eu preciso trilhar todo o processo. O que vai acontecer comigo? Integridade e maturidade. Olha para quem está lá e fala assim: integridade e maturidade é o resultado da perseverança, da fé, daqueles que esperam. Você está entendendo isso? Então a fé, irmão, a fé não é uma ferramenta que Deus deu para você conseguir algo de Deus para a sua vida. A fé é uma ferramenta que Deus usa para trazer você para perto e para mudar você. E quando você vem para perto, você vai sendo transformado e você vai sendo recompensado por Deus. Quem está entendendo isso diz aleluia. Primeiro ponto que eu quero falar com você, geralmente sempre é 3, né? Por que 3, pastor? Tem alguma coisa espiritual no 3? Não tem nada espiritual, só é didático.
Amém? É fácil a gente sair daqui lembrando que são 3 pontos, amém? Fica fácil da gente memorizar. Então, primeiro ponto, a prova produz. Você consegue imaginar isso? Porque quando a gente está passando por prova, e ninguém gosta de passar por prova, quem gosta de passar por prova aí diz amém bem forte. Viu? Houve silêncio no céu, desse jeito. Ninguém gosta de sofrer, irmão. Ninguém gosta de passar adversidade. Ninguém gosta de passar prova. Ninguém gosta de chorar. Amém? Ninguém. Mas a Bíblia está dizendo que a prova da nossa fé produz. Poucas vezes você vai ler na Bíblia que alguma coisa produz algo em seu favor. Você nunca vai ver nenhum versículo na Bíblia, nenhum, dizendo que a bênção de Deus produz algo na sua vida. Mas a Bíblia diz, não estou dizendo que a bênção de Deus é ruim, tá bom, irmão? Presta atenção. Mas a bênção não produz, a bênção já é a bênção. Mas a Bíblia diz que quando a nossa fé é provada, isso está produzindo algo em nós. Quando a sua fé é provada por adversidades, por aflições, por situações adversas, sabe o que acontece? Isso está produzindo algo em você. Quem está entendendo aí, diz um amém aí, vaso. Nada é mais produtivo na vida cristã do que a tribulação. Tribulação, presta atenção, não é falta de fé. Tem gente que olha o irmão lá na tribulação e fala assim, ah lá, ó, deve estar com falta de fé, olha lá, está na tribulação, está apanhando, está na adversidade, olha para mim. Se a pessoa está na tribulação e está perseverando, isso não é falta de fé. Se ela está na tribulação e está perseverando, isso é a mais alta manifestação de fé daquela pessoa, porque mesmo na dor, mesmo na desilusão, mesmo na adversidade, mesmo tendo todos os motivos para parar, aquela pessoa decide fazer daquela situação um momento onde a sua fé é provada. Ela decide perseverar, independente daquilo que está acontecendo, ela decide continuar, mesmo às vezes sem entender aquilo que está acontecendo, porque olha aqui para mim, nem sempre, irmão, Deus vai dar satisfação daquilo que Ele faz na nossa vida para nós. Amém? Amém, irmão? Deus não tem que dar satisfação para mim e para você. Ele não deve satisfação para mim e para você. Às vezes Ele até fala, ó, está fazendo assim, filho, descansa o coração. Tem vezes que Deus não fala nada, sabe por quê? Porque às vezes o silêncio de Deus faz parte da provação. Porque às vezes o silêncio de Deus faz parte desse processo de provação da fé. Então Deus não é obrigado a dar satisfação. A mais alta manifestação, uma das mais altas manifestações de fé, é quando a pessoa está na adversidade, está na prova, e ainda assim ela persevera em acreditar no Senhor. Está na tribulação, mas ainda assim persevera em ser fiel ao Senhor. Não usa desculpa, não negocia princípios. Ela permanece fiel ao Senhor. Isso não é falta de fé, irmão. Isso é uma manifestação da fé mais autêntica, mais genuína que pode existir. Porque muitos, na hora da adversidade, na hora da dor, na hora que o parafuso aperta um pouquinho a mais, o que a gente faz? Perna para que te quer. Não quero mais saber do evangelho, não quero mais saber de igreja. Nossa, agora eu estava indo na igreja, nossa, eu estava até dizimando. Aí de repente as coisas começaram a dar errado. Não, eu não quero mais saber, eu não acredito em Deus, não quero mais saber de nada. Sabe o que é isso? Não perseverou na fé quando veio a adversidade. Poucos perseveram na fé no meio da adversidade, irmãos. Olha para essa pessoa do celular e pergunta para ela, você está perseverando na fé, vaso? Poucos são como Daniel na cova dos leões, que decide perseverar. O rei vem e ele fala assim, ó rei, se você quiser me jogar lá dentro, você me joga. Se os leões me comer, amém, eu vou para a glória, mas eu não vou fazer aquilo que você está pedindo. Poucos são como Mesaque, Sadraque e Abidnego, que mesmo a fornalha sendo aquecida 7 vezes mais, diz para o rei Nabucodonosor, olha, se você quiser nos jogar lá dentro, você nos jogue, mas fique sabendo que nós não nos prostraremos e não adoraremos a estátua que você levantou. A minha adoração pertence somente a um Deus, e eu não vou negociar isso, independente da adversidade que você está querendo impor sobre mim. Quer me jogar, me joga, mas fica sabendo que a minha adoração já tem dono. Muitos numa situação dessa falam assim, que música o senhor quer que eu danço? Qual música o senhor quer que eu danço? Eu posso escolher, você quer que...
porque negocia princípios em momentos que não podem ser negociados. Na verdade, nenhum momento pode. Mas se existe um momento, irmão, que você precisa perseverar na fé, é no momento da adversidade. Você sabe por quê? Olha aqui para mim. Você confunde o inferno, porque o inferno fica olhando assim: como que essa pessoa consegue continuar adorando a Deus, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, no meio de uma adversidade toda dessa, no meio de uma tribulação e aflição toda dessa? Quem está entendendo isso diz amém. Não esconda as suas tribulações, nem as marcas que elas causam em você. Não tem aquele tipo de crente que não gosta de expor que está passando por problema? Eu não gosto de confessar problema. É muito raro, é só quando às vezes eu tropeço mesmo nas palavras para você me ver confessar problema, confessar doença. Não faço isso, mas não nego. Por quê, irmão? Porque as marcas que nós carregamos, as aflições que nós passamos, ela demonstra a fé que nós temos em Deus, desde que perseveremos em servir ao Senhor, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da provação, mesmo na hora, igual a Fran falou de manhã, mesmo na hora que tiver só o arroz e a banana, irmão, continua sendo crente, continua adorando a Deus, continua cantando, Jeová Jiré, Deus vai prover. Ou na hora que chega desse jeito, você fala assim: acho que eu vou procurar outra música para cantar, porque essa aqui não está dando. A situação externa muda aquilo que está do lado de dentro. Então é porque aquilo que está do lado de dentro nunca foi uma verdade absoluta. Porque quando do lado de dentro é uma verdade absoluta, nada que acontece do lado de fora muda aquilo que está do lado de dentro. Nós não negamos a realidade, porque nós não somos doidos. Nós não negamos, mas nós cremos apesar da realidade que estamos vivendo. A realidade pode até ser de escassez, mas eu olho para o Deus que eu sirvo e eu sei que Ele é um Deus provedor. Eu olho para essa situação de escassez e eu entendo que isso é provisório, que vai passar, que vai acabar, que vai terminar. Mas a fidelidade de Deus permanece para sempre. O meu coração em servir ao Senhor permanece imutável, não muda. Esse é um tipo de pessoa que a fé transformou a vida dela. Ela não se move pelas circunstâncias. Se tiver tudo bem, você vai ver ela bem. Se tiver tudo mal, você vai ver ela bem do mesmo jeito. Porque do lado de dentro essa é a verdade que está fundamentada no coração dela. Essa é a mais alta manifestação de fé. E presta atenção numa coisa. Eu fiquei sabendo hoje que um pastor amigo meu faleceu. Ele tinha ido na cidade de Mato Grosso do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul, buscar a filha dele que estava para ganhar neném. Ele é lá de Terra Nova do Norte, pastor Cristiano. E na volta, chegando em casa, faltando uns 60 quilômetros para chegar em casa, uma caminhonete invadiu a pista dele a 160 por hora, irmão, bateu de frente. Ele morreu na hora, um rapaz jovem, deve ter uns 38, 39 anos no máximo. Morreu na hora. A filha dele que estava grávida de 8 meses, que tinha ido para ganhar o neném, para eles ajudarem a cuidar, morreu na hora. O bebezinho deles morreram na hora. A esposa dele está em estado gravíssimo no hospital, não sabe se vive. Aí eu recebo um áudio do pessoal da igreja dele, triste, abatido. Mas sabe o que a irmã estava falando no áudio? Pastor, nós estamos preparando as canções para nós cantarmos quando o corpo deles chegarem, para nós adorarmos ao Senhor. Aí você vai falar assim: o crente é tudo doido. É lógico que somos doidos. É lógico que somos doidos. E presta atenção, só existe uma oportunidade para você adorar a Deus no meio da dor. E às vezes você falha. Você prefere fugir quando a dor bate a tua porta, quando a dificuldade bate a tua porta. Você só tem essa oportunidade de, no meio da dificuldade, levantar suas mãos e adorar a Deus. Sabe por quê? Porque na eternidade não vai haver mais essa possibilidade. Lá vai ser tudo perfeito, lá vai ser tudo glorioso, lá vai ser tudo, irmão, absurdamente glorioso. A única oportunidade que temos em meio à dor de levantar as mãos e adorar ao Senhor é agora. E muitas das vezes nós desperdiçamos, porque a gente acha que aquilo é algo terrível demais. Nós precisamos rever alguns conceitos e entender que a prova da nossa fé vai produzir perseverança. A prova da sua fé vai produzir perseverança. Quantos crentes você conhece, irmão, que não consegue perseverar em nada? Parece que ele vive andando sobre casca de banana, escorrega toda hora, não persevera em nada, não persevera em princípio nenhum.
Anda, faz uma coisa, faz outra, faz um monte de coisa e não faz nada ao mesmo tempo, porque não consegue perseverar em absolutamente nada. E é a perseverança que vai te levar para um outro nível. É a perseverança que vai te levar para um nível de maturidade e de integridade. Quem está entendendo isso diz amém. Não esconda as suas tribulações, nem as marcas que elas causam em você. 2 Coríntios 1, 8 e 9 vai dizer assim: não queremos que vocês desconheçam. Paulo era... Não, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo: nós enfrentamos uma tribulação tão severa na Ásia, e eu não quero esconder isso de vocês, eu não quero camuflar isso de vocês, eu não quero que isso seja um fato desconhecido, pelo contrário, eu quero que vocês fiquem sabendo que a tribulação que enfrentamos foi tão severa, que perdemos a esperança da própria vida. Mas ele diz no final aqui, tudo isso para que a nossa confiança estivesse somente em Deus, que ressuscita os mortos. Nós, como cristãos, precisamos aprender a usar a fé da maneira correta. Precisamos utilizar a fé, parar de usar a fé para tentar conseguir coisinhas de Deus e começar a usar a fé para nos aproximarmos de Deus, para que Ele nos transforme dia após dia, para que possamos ver a recompensa de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos viver isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A segunda coisa, perseverança, porque a fé produz o quê? Perseverança. Diga comigo, perseverança. É impossível perseverar se não houver adversidade. A palavra perseverança no original, ela está dizendo que vai haver oposições. Você vai tentar fazer algo e vai haver oposições. É igual um avião. O avião, quando ele vai decolar, o vento bate contrário, existe uma oposição. Mas ele é criado, a aerodinâmica do avião é criado para que quanto mais vento contrário tiver, mais rápido ele decola. Esse texto no original, a palavra adversidade significa esse tipo de coisa. Vai haver situações contrárias. Quando eu me posicionar em Deus para perseverar, quando eu me posicionar em Deus para fazer aquilo que precisa ser feito, haverá situações adversas, haverá situações contrárias. A perseverança vai tirar você do nível de crer para colocar você no nível da confiança. Tem gente que apenas crê em Deus, mas não confiam. Confiam na força do braço, confiam na força da conta bancária, confiam na profissão que eles têm, confiam em tantas coisas, creem em Deus, mas não confiam em Deus. Sabe quando que alcançamos o nível da confiança? Quando tudo ao nosso redor é tirado, em momentos de adversidade e tribulação, quando você olha para os lados e você não encontra absolutamente nada, quando você olha para os lados e não tem absolutamente nada. Nesse momento você é obrigado a olhar para cima e saber que é do alto que vem o teu socorro, e saber que é Deus quem faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Quem está entendendo isso diz aleluia. Jó 42:5 vai dizer assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Agora os meus olhos te contemplam. Você conhece a história, né? A gente até usa aquele ditado, eu preciso da paciência de Jó. É porque Jó passa uma prova, era o homem mais rico do mundo, e em um único dia ele perde absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Mas Jó em momento nenhum, ele amaldiçoa a Deus. Jó em momento nenhum, ele tenta burlar aquilo que está acontecendo, muito pelo contrário, ele se posiciona em perseverança. E aí ele vai dizer no final: antes eu te conhecia de ouvir falar, e já era extremamente bom, mas depois da adversidade, depois da dificuldade, depois da dor, depois do luto, depois de tudo aquilo que aconteceu, os meus olhos te contemplam. As adversidades fazem isso, irmão. Elas nos fazem enxergar Deus da maneira como Ele realmente é.
as adversidades, os problemas. Quer ver uma coisa que nos faz enxergar Deus da forma como Ele é? A doença. Porque quando o médico vem e fala assim, não tem jeito, não tem solução, parece que uma venda dos nossos olhos é tirada, e a gente começa a olhar para Deus da maneira como Ele é, ou seja, a gente entende que é somente Deus que pode fazer, ninguém mais. E às vezes até isso acontecer, a gente vai vivendo, a gente vai levando a vida com Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, a gente vai levando a nossa vida com Deus como se fosse uma brincadeira, até o momento que uma adversidade bate a porta, e é nesse momento que nós conhecemos a Deus como Ele realmente é. Quem está entendendo diz aleluia. Você nunca será o mesmo depois de perseverar em meio a uma adversidade. Nunca uma pessoa passa por uma adversidade e persevera nela, ela nunca será a mesma pessoa. Ela sai uma pessoa nova do outro lado. Porque a adversidade muda quem nós somos. A adversidade muda o nosso caráter. A adversidade muda a nossa conduta. A adversidade muda a maneira como nós tratamos as pessoas. Sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? A pessoa é soberba, orgulhosa, prepotente, de repente passa por uma adversidade terrível. Ela começa a tratar as pessoas de forma diferente. Porque a adversidade é didática, ela ensina. E é por isso que a Bíblia vai dizer que a tribulação produz. A tribulação produz. Quem está entendendo diz amém. Feliz é o homem que persevera. Tiago 1,12, coloca para mim. Feliz é o homem que persevera na provação. Olha só esse texto. Feliz é o homem que persevera na... Dá uma cutucada no vaso do lado e fala assim, você está perseverando na provação, irmão? Ou você está fugindo quando a coisa aperta? O trem aperta, você vaza fora ou você... Não, Deus, vamos embora, estamos juntos. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é quem persevera na provação. Está na provação, irmão? Persevera. A Bíblia diz que é motivo de grande alegria quando nós passarmos por tribulações. Celebra. Terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês: maturidade e integridade. A Bíblia diz que quando nós perseveramos, isso vai gerar ação completa. Eu expliquei. Por que ação completa? Porque tem pessoas que não perseveram dentro da tribulação. E essa ação, ela não é completa, ela é interrompida. Só gera maturidade e integridade quando a ação é completa. Diga comigo, a ação tem que ser completa. Diga comigo, eu tenho que perseverar até o fim. Você tem que perseverar até o fim, vaso. Maturidade e integridade. Aprovação gera perseverança, que deve ter ação completa para gerar integridade e maturidade. Só vai gerar maturidade e integridade quando tiver ação completa na minha e na sua vida. 1 Coríntios 13:11 vai dizer assim: quando eu era menino, Paulo dizendo, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E o que é que eu faço para deixar para trás as coisas de menino? Maturidade. E maturidade, irmão, presta atenção, ela não vem com o tempo. Eu tenho 5 anos de fé cristã, estou maduro. Às vezes, irmão, às vezes não. Tem 10 anos, pastor, tem 20 anos de fé cristã, sou maduro? Nem sempre. Muitas das vezes, o tempo de fé cristã não determina nível de maturidade. Porque eu já conheci pessoas velhas de igreja, irmão, que são imaturos. Pastor, como é que você sabe que é imaturo? Porque não consegue perseverar diante da tribulação. Quem não persevera diante da tribulação é imaturo. Não amadureceu a ponto de entender que isso está gerando algo em mim, está gerando uma recompensa para mim, então eu vou perseverar e eu vou até o fim, nesse negócio. Quem está entendendo diz aleluia. A fé gera filhos comprometidos.
A fé gera filhos responsáveis. A fé gera filhos fortes. A fé gera filhos inabaláveis. Quer saber se você é maduro dentro da fé cristã? Só nós aqui, só eu e você. Esquece do resto de todo mundo que está aqui. Como está seu nível de comprometimento com Deus? Responde para mim não, responde para você mesmo. Mas seja sincero. De 0 a 10 aí, põe uma escala aí. Como está seu nível de comprometimento com a fé que você diz ter em Deus? Porque o meu nível de comprometimento revela o meu nível de maturidade. Se compromete muito, maduro. Se compromete pouco, pouco maduro. Não se compromete nada, eu faço o que eu quero, eu vivo da maneira que eu quero, eu faço o que me dá na telha, ninguém manda em mim. Criança que faz isso, sim ou não? Me ajuda aí, gente, sim ou não? Criança que age dessa forma, só criança. Mas Deus quer que sejamos maduros, sabe por quê, irmão? Você não consegue contar, embora filhos, crianças, eu estou com 2 lá em casa agora, filhos, bebezinho é bonitinho, sim ou não? É bonitinho, é uma gracinha, mas você não consegue contar com eles para absolutamente nada. Deus só pode contar com filhos maduros. Deus só pode contar com filhos maduros. Como está o seu nível de responsabilidade com a fé cristã, com o Deus que você serve, com os princípios que esse evangelho ensina? Nós precisamos tomar cuidado, irmão, para a nossa fé, olha aqui para mim, precisamos tomar cuidado para a nossa fé não ser algo aleatório. Eu creio em Deus, mas e aí? Não, eu só creio em Deus, acho legal, na igreja. Tá, mas e a expressão de fé? Não, não tem. Ah, você é cristão? Sim, eu sou. Ah, mas você vai na igreja? Então, não, não vou não, só vou quando eu quero. Interessante, você só cultua quando você quer. É, bem bacana mesmo. Você deve ter um Deus só para você então, para aceitar esse tipo de culto, porcaria que você faz para Deus, só pode. Porque nem a gente aceita um tipo de comportamento isso, das pessoas que a gente gosta, sim ou não? Eu sei que é verdade, de vez em quando ela dá uma, né? Eu vi que alguns olhos, ai, me regalo, mas é verdade. Imagina você está namorando com uma pessoa e ela fala assim, amor, hoje eu decidi hoje sair com outra pessoa. Você fala, o quê? O que é isso? Vigia santa. Não, hoje eu não quero você, quero outra pessoa. Tem pessoas que fazem isso com Deus. Não, Deus, hoje eu quero, hoje eu estou com fé, hoje eu acredito. Deus, eu estou precisando porque, olha, não bati minha meta no mês, até procurei uma igreja, Senhor, para mim ir hoje. Por favor, fala comigo, me ajuda. Aí as coisas ficam tudo bem, a gente já começa a relaxar na fé, a gente já começa a tratar Deus de qualquer maneira. Porque a gente é tão imaturo que a gente ainda acha que a fé é um meio da gente tirar alguma coisa de Deus, quando na verdade a fé é um meio para Deus transformar você. O evangelho que vivemos precisa ser de fato um evangelho que cause transformação em nós. E o pior é que se o meu nível de comprometimento com Deus está lá embaixo, você se julgou aí, e está lá embaixo para você, seu nível de responsabilidade está lá embaixo com Deus, você faz o que você quer, você faz o que está na teia, e se você acha que isso está tudo bem, é pior do que você imagina. Porque se você pelo menos pensar assim, poxa vida, estou ruim, estou mal, preciso melhorar, glória a Deus, você já está no ponto de partida para começar uma caminhada de maturidade. Mas agora se você acha que está tudo certo, que está tudo normal, ou seja, você nem caiu em si ainda, e isso é muito sério, é muito sério. As provações que enfrentamos, elas precisam gerar em nós, produzir em nós perseverança. E essa perseverança, quando ela tem a ação completa, ela vai gerar maturidade e integridade. Maturidade e integridade. Quem está entendendo diz amém? Romanos 5,3 para a gente finalizar. E eu encerro aqui. Não só isso, Paulo de novo dizendo, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Você está entendendo tanto de coisa que a tribulação produz? E no momento que a gente deveria perseverar,
no meio da tribulação, muitos de nós falhamos em perseverar. Muitos de nós abrimos mão de perseverar. Deus está querendo nos chamar como filhos para um lugar mais alto. Deus está querendo nos chamar como filhos para um lugar de compromisso maior, para um lugar de responsabilidade maior. Deus quer nos chamar e nos convoca como filhos para um lugar de responsabilidade. Deus está nos chamando como filhos para um lugar onde a perseverança vai gerar em nós coisas extraordinárias. É por isso que nós precisamos perseverar. Ah, pastor, mas as coisas ficaram difíceis. Irmão, olha aqui, fica difícil para todo mundo. Fica difícil para todo mundo. Sim ou não? Me ajuda aí, Vaz, sim ou não? Porque talvez aquilo que é muito difícil para você não seja para mim, mas aquilo que é muito difícil para mim não é para você. É por isso, irmão, que nós só temos uma opção: perseverar, independente do que aconteça. Porque às vezes a gente olha para o irmão e acha que a vida dele está uma bênção, que está tudo certo, e nós não imaginamos o nível de perseverança que aquele irmão está exercendo. Então faz algo, irmão. Persevera naquilo que Deus te chamou. Persevera naquilo que Deus te confiou. Essa é a mais alta manifestação de fé, quando você decide perseverar. Porque a perseverança vai gerar coisas extraordinárias na sua vida. Se coloca de pé, por favor. Não só isso, Romanos 5,3 novamente. Não só isso, pode apagar aqui por favor também, Lucas. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Você sabe o que é isso? É você se gloriar na tribulação, irmão. Nós nos gloriamos geralmente na bênção, nos gloriamos na conquista, nos gloriamos quando alguma coisa dá certo. A Bíblia está dizendo que nós devemos nos gloriar na tribulação. Estou numa tribulação, glória a Deus por isso. Porque eu sei que quando isso acabar, isso vai gerar algo tão extraordinário em mim. Isso vai me levar para um nível tão extraordinário que eu vou acessar coisas que antes eu não podia acessar. Nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Ah, irmão, é difícil você competir com alguém que já foi provado nesse nível. Sabe por quê? Porque a esperança dessas pessoas não morre nunca. Elas sabem que por certo Deus se levantará em seu favor. Elas sabem que por certo Deus se levantará em seu favor. Porque elas já viveram coisas absurdamente difíceis e perseveraram. Elas já viveram coisas absurdamente terríveis e perseveraram na fé. O nível de esperança dessas pessoas é extraordinário. Porque elas conheceram uma face de Deus que talvez você ainda não conheceu. Existem várias faces de Deus. Existem 70 nomes para o nome de Deus. Você sabia disso? Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Sabaó, Sequenu Yavé, enfim, vários nomes. E cada nome desse é uma especialidade de Deus. Jeová Rafá, o Deus que cura. Talvez quem já passou por uma enfermidade e precisou de uma intervenção de Deus, conheça essa face de Deus, como você ainda não conheceu. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Talvez quem já precisou ser provido em coisas extremas, conheça essa face de Deus, que talvez você ainda não conhece. Não, talvez nesse nível. Eu não sei qual é a face de Deus que você precisa conhecer no meio dessa tribulação. Uma coisa eu sei, as tribulações vêm para revelar a imagem de Deus para nós. Qual é a imagem de Deus que você precisa conhecer nessa noite? Qual é a imagem de Deus que você precisa conhecer no meio dessa tribulação, no meio dessa adversidade? É Jeová Rafá, é o Deus que cura. É Jeová Jiré, é o Deus que provê. Eu não sei qual é, irmão. Eu sei que Deus é tudo aquilo que você precisa. Eu sei que Deus é tudo aquilo que você precisa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aleluia. Adorar.